Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo da série de vídeos do canal Saída de Emergência. Hoje eu estou aqui para falar para vocês do início. Acho que antes de passar qualquer coisa em relação ao que a gente vai trabalhar aqui no canal, questão de preparação, um pouco da sobrevivência, né? Como isso tudo começou, pessoal, para vocês entenderem. O Saída de Emergência é um canal que eu idealizei junto mais do meu primo, o Vitor. Nós idealizamos esse canal, eu estava com uma ideia de querer poder passar um pouco do que a gente vive, a vivência, um pouco dos nossos pensamentos em relação ao mundo, em relação ao Brasil, as coisas, não o que vem acontecendo, mas como nós nos precavemos em relação a crises, alguma coisa que possa de grave acontecer, de muito grave possa acontecer. E desde 2013 eu entrei nessas questões e o meu primo já veio um pouquinho antes de mim, já na pesquisa e trabalhando nessas situações. E eu começou em 2013, no segundo semestre de 2013, eu acabei saindo do emprego onde eu estava. 2013 foi onde começou a crise, né? A marolinha do Lula estava ali. 2013 foi quando começou a crise que nós estamos vivenciando hoje aqui no Brasil. Então lá nós já começamos a sentir. Eu resolvi sair do meu trabalho, eu não fui demitido, eu resolvi sair do meu trabalho para poder focar em algumas coisas que eu queria diferentes. Eu não estava muito feliz, saí. E nesse meio tempo, meu primo chegou e mostrou para mim, porque eu estava sem emprego, né? Tinha guardado uma reserva, né? Tinha feito uma reserva de dinheiro para poder sair do emprego e tudo mais. E também, felizmente, pude contar com a ajuda dos meus pais nessa situação. Então, os pais me ajudaram em partes também bastante aí nessa época. E nesse meio tempo, eu comecei a estudar sobre a sobrevivência. Fui fazer cursos que eu queria em outras áreas também, que não tem relação com sobrevivência, mas com o meu conhecimento. E nisso eu fui focar na sobrevivência. Naqueles tempos, nós já vimos com notícias ruins de mercado em relação ao dólar, Selic, inflação, as taxas de juros, tudo começou a piorar. Entrei de cabeça nessa e comecei a pesquisar, comecei a utilizar coisas que eu tinha, comecei a formar um equipamento meu, comecei a perceber que essa questão de preparação, todas as pessoas em parte são preparadores, mas muitas não focam nisso. Uma noção para você ver de preparação, às vezes a pessoa pode ter uma lâmpada reserva na sua casa, tem uma lâmpada, você vai ficar no escuro um dia até você comprar uma lâmpada, não, você já tem uma lâmpada. Você pode ter velas na sua casa, acabou a força, vai ficar no escuro, não, você vai ter uma vela, isso aí está preparado para algumas situações. Então, para você ver como no dia a dia nós já somos preparadores, como nós já temos sim um viés preparador para agirmos em determinadas situações. A partir daí, eu comecei a prestar mais atenção nisso. Eu fui para minha casa, comecei a prestar atenção na minha casa em algumas situações. Meus pais também eram preparadores. Meus pais têm a questão das pilhas, velas, tem algumas coisas lá, né? E quando a gente às vezes trabalha esse assunto de preparação e sobrevivência, as pessoas acham que você é louco. Ah, que você está fazendo isso, meu Deus, porque espera o ruim, você quer o ruim. Não, é a famosa frase, é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. A mesma coisa são de equipamentos e as habilidades. E também depois a gente tem uma questão, pessoal, né? Que é a das crises, como eu estava comentando antes. Nós vemos um país que está assolado com relação às crises, muitos problemas, né, pelas crises. E eu vou mostrar alguns vídeos para vocês que eu separei agora, vou mostrar agora para vocês, de crises que já aconteceram no nosso país. E hoje a minha preparação não é questão apocalipse zumbi, né? Muitas pessoas, quando a gente fala em preparação e sobrevivência, eles ficam, você está se preparando para o apocalipse zumbi, que você tá, né, vai acabar o mundo, fim do mundo, apocalipse. O pessoal tira sarro, brinca quando a gente tenta dar uns toques e falar algumas coisas nesse sentido. O pessoal brinca mesmo. Mas hoje a minha preparação é focada em crise social, na parte de crise econômica e dentro das possibilidades que eu tenho aqui onde eu moro. Eu moro próximo ao Centro Experimental de Aramar, que é onde a Marinha trabalha a parte nuclear dela. Sabe aquele famoso submarino nuclear? Então, as pesquisas estão sendo aqui. Então, eu moro nessa região. Imagina se acontece um vazamento. O que vai acontecer? As pessoas não pensam num plano para poder fugir disso. Mas se você estudar realmente o que acontece nas cidades, tem muita coisa. As cidades sofrem com enchentes. Aqui na minha cidade mesmo, só você pegar os jornais, na internet você vê os casos de alagamento, onde a água sobe e fica no pescoço das pessoas dentro das casas. Será que essas pessoas nunca tiveram pensado em ter um plano? Começou chuva, né? Qual a velocidade que esse rio sobe? E depois disso, está começando a subir a água. Já tem um plano de contingência, um plano para não perder os materiais,
ou como algumas senhoras já falaram numa reportagem que eu assisti, e depois disso elas resolveram o quê? Elas viram até a altura que a água subia, construíram prateleiras mais altas, ou seja, elas não perdem. Isso é você ser preparador. Isso aí é você focar numa coisa que pode acontecer para poder suprir aquele problema, a necessidade que você tem naquele momento. Então, realmente, as pessoas têm um viés preparador, as pessoas estão pensando. Só que quando você se fala na palavra preparação, quando você dá um foco nisso, as pessoas te falam que você é maluco. Eu vou passar agora para vocês os vídeos. Assim que vocês assistirem, eu vou fazer alguns comentários. Olha a mão dele. Fica aqui no canto. Fica aqui no canto. Fica aqui. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados! Eu sou diabética e hipertensa! O Dom Pedro II tá lá! Os médicos não atendem porque não tem cama! Eu já tô de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa! Os comerciantes chegaram a abrir as lojas às 8 da manhã, mas logo desistiram do funcionamento hoje. Arrastões, os aglomerados de pessoas querendo fazer invasões na loja para levar os produtos. Qual é a sensação dos comerciantes? É de pânico, né? Que não tem segurança, né? E tudo que não tem segurança e o pessoal fica assustado, né? O clima ficou ainda mais tenso quando este carro forte chegou e os funcionários da empresa de segurança privada desceram atirando para o alto. Tudo para entrar na loja e retirar o dinheiro do cofre. Todas as lojas estão fechadas e os funcionários nas calçadas. De repente, vândalos arrombam a porta de uma loja de eletrodomésticos. Eles retiram todos os tipos de mercadorias. Voltam para buscar mais. Imagens impressionantes. Até agora, 2 pessoas foram detidas, foram levadas. Estela, aqui em frente à Santa Casa, os portões já foram fechados por volta das 6 horas da tarde. Os funcionários colocaram essa placa avisando que o pronto-socorro está fechado e por tempo indeterminado. Inclusive, o hospital, que atende cerca de 10 mil pessoas por dia, já avisou o SAMU para evitar trazer pacientes para cá. Inclusive, nós presenciamos também algumas ambulâncias chegando por aqui e tiveram de ir para outros hospitais da região, indicados aí pelos seguranças, porque de fato não há qualquer atendimento de urgência ou emergência por aqui. O atendimento foi suspenso por falta de recursos para comprar medicamentos e materiais como agulhas e seringas. A dívida do hospital, segundo a Santa Casa, é de 50 milhões de reais para fornecedores que se negam a fazer novas entregas de produtos enquanto o valor não for pago. A dívida... Jogando pra cima, velho. Sai de graça. Rapaz, sai daqui. Esparta!
algumas situações do que pode acontecer no país, que já aconteceram e pode voltar a acontecer. Vocês viram os saques, como as pessoas são egoístas. Isso é uma questão de crise social. Imagina se acontece uma crise. Vocês já viram como as pessoas brigam no supermercado? E aqui no Brasil a gente viu. Imagina se aquele monte de cerveja fosse em sacos de arroz, fosse em leite, feijão, qualquer outro tipo de alimento que você precisar levar para sua casa, para sua família. Olha como as pessoas fazem. Você acha que você vai ter chance ali no meio? Você ter que estar ali por não ter provisionado algo? Outra situação que nós podemos ter, né? A greve da polícia, como a gente já viu, os saques, as pessoas correndo, querendo mais e mais. Imagine isso. Se a polícia, quanto tempo durasse a greve, o que aconteceria naquelas cidades? O estado de São Paulo já passou por uma greve, eu não sei se vocês vão se recordar, não me recordo o ano, mas a Polícia Civil enfrentou a PM, né? Fizeram greve, as duas brigaram entre uma outra, né? As tropas de choque, uma a outra enfrentando. Isso é uma crise, meu amigo, isso é crise. Nunca sabemos quando pode acontecer uma crise social, uma epidemia, como a gente já teve do Ebola, como a gente tem hoje aí da dengue, que assolou nós por muito tempo. A última, até minha namorada acabou ficando com dengue, a gente precisou de um atendimento público, foi horrível, sabe? Nós ficamos umas 5, 6 horas na fila, quando ela foi fazer o exame do elástico, né, para ver a questão das medusas que eles falam, que aparecem no braço, tinham 2 elásticos para 11, 15 pessoas que eles chamavam por vez. São questões muito perigosas, e uma que está voltando agora, que as pessoas não estão dando tanta atenção, mas está voltando, que é o H1N1. Está voltando, pessoal. Aqui, às 5 horas da minha cidade, as pessoas estão morrendo. Já são 14 pessoas que morreram. Votuporanga e outras cidades ali mais para cima do estado estão morrendo. Morreram, H1N1, já está provado. Os médicos já deram um laudo. É isso. Isso se alastra. Nós temos casos no sul do Rio de Janeiro e também lá em Minas Gerais. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Aí você pode pensar, nossa, eu vou ficar louco se eu for pensar em tudo isso. Não, você não vai ficar louco ainda. Quando você presta atenção nessas coisas, você lê uma notícia que seja, você já sabe o que está por vir. Você sabe que você pode contar com um remédio na sua casa se precisar. Óbvio, nós precisamos ter ajuda de médicos e tudo mais. Só que nós também temos que nos precaver. Mesma coisa, você precisar comprar um remédio na farmácia. Se você sabe que você tem dor de barriga, você toma aquele remédio, você não vai precisar ir no médico para saber que você tem que tomar aquele remédio, por exemplo. Você tem uma dor de cabeça, você vai no médico para dor de cabeça, tem enxaqueca, remédio específico para enxaqueca, mas você tem uma dor de cabeça, que é um remédio, você sabe que aqueles remédios XX ajudam, então você tem que ter na sua casa. Então são coisas pequenas. Eu tenho um outro vídeo que eu mostrei no EDC, é um exemplo básico disso que eu estou falando aqui de necessidades. Então, pessoal, a gente vê quantas coisas acontecem ao nosso redor, quantas coisas acontecem no nosso país, quantas coisas acontecem na nossa cidade, acontece no nosso condomínio, acontece com o nosso vizinho na casa, acontece nas ruas, aqui onde você mora, no lugar que você trabalha, na escola que você estuda, situações inesperadas. Então, é sim necessário estarmos preparados. Nós sabemos, nós não podemos contar tanto com esse nosso governo hoje, como eu falei, na política, parte de saúde, na parte de segurança pública. Os policiais, sim, eles dão a vida, eles fazem por merecer, eles estão ali correndo atrás, fazem por merecer um salário mais digno, fazem por merecer tentar trazer a segurança que nós queremos hoje. Porém, nós sabemos que a quantidade deles não é suficiente para o número de habitantes. Então, você tem que estar preparado para isso também. Nós temos que lutar para o governo liberar formas que nós nos protejamos, porque o governo está só querendo se proteger. Então, ser um preparador é pensar em todas as situações, essas crises que podem vir a acontecer. Então, essa questão mesmo da inflação, por exemplo, hoje não era como antigamente, porque a inflação era gigantesca, mas hoje, se você for ao supermercado uma semana que vem, alguns produtos vão estar mais caros. Então é legal você estar vendo os supermercados, conseguir promoções, mas tem que ver o custo-benefício também. Não adianta você ver um supermercado lá longe, que está mais barato que os produtos que você compra hoje, e o custo do combustível ser alto, vai ficar elas por elas, sei lá, buscar, do que comprar aqui mesmo, que está mais caro, porque você vai gastar combustível, você vai gastar passe de ônibus. Estar preparado é necessário. Mesmo que as pessoas às vezes te digam que você está ficando louco, você está ficando maluco, o que você está fazendo, não tem necessidade de fazer isso, não se preocupe. Não, nós temos que nos preocupar, nós temos que pensar em tudo. Nós temos que ter planos de contingência na sua casa. Porque, não pensa comigo, porque nos prédios, quando a gente mora em prédio, tem um extintor
e mangueira de incêndio alguns. Mas na sua casa você não tem um extintor. Isso é uma preparação ainda. Sua casa também não pode pegar fogo. Seu fogão, seu gás, nada não pode pegar fogo. Óbvio que pode, você já está preparado. Tem que ter um extintor na sua casa. São várias situações que você começa a pensar e colocar realmente. São situações que talvez eu não estivesse prevendo e aconteça. Isso é também ser preparador, isso é trabalhar em cima dessa necessidade. Que por enquanto, pessoal, é isso. Primeiramente era isso que eu precisava conversar com vocês, passar para vocês, explicar. Porque não adianta eu começar a jogar alguns vídeos e não ter um contexto em cima disso. E o contexto é esse, se preparar. Você está preparado para situações que você possa vivenciar, ou que você vivenciou e não tinha equipamento, não tinha alguma coisa que você precisasse na hora e acabou que você sofreu naquele momento. Então é legal, sim, a vida a gente tem que ter conforto, a gente tem que ter tudo que a gente gostaria de ter, de forma lícita. Né? Então vamos voltar para isso, vamos prestar isso no nosso dia a dia, vamos gastar um tempinho, R$50 no nosso orçamento por mês, você consegue montar uma preparação super legal na sua casa, consegue ter um pouquinho de água, um pouquinho de comida, isso é necessário, pessoal. Isso a gente vai abordar durante os temas, os próximos vídeos, e até mesmo eu vou passar um pouco da minha experiência com essas preparações, do armazenamento, porque ainda mais agora que estou vindo a público, eu tive que mudar muitas minhas estratégias. Eu gosto de passar as coisas para as pessoas, eu gosto de tentar ser útil, eu gosto de ser contributivo com as pessoas, mas para isso também tenho que sacrificar algumas coisas e também mudar algumas estratégias que eu vinha tendo até hoje. A partir de agora, vocês estão apresentados ao canal Saída de Emergência. O canal veio com esse nome Saída de Emergência. Nós temos aí em todos os lugares que nós frequentamos as saídas de emergência, no caso de incêndio, uma crise, alguma coisa que aconteça. Então é isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Bem-vindos, então, oficialmente ao canal Saída de Emergência. Espero que vocês gostem, que vocês contribuam com a opinião para o nosso canal crescer cada vez mais, sejam elas críticas construtivas, críticas destrutivas. Nós vamos tentar colocar todas juntas e coar aquilo, peneirar, tirar o melhor que a gente pode de tudo isso e lapidando com o tempo esse canal. Muito obrigado, bem-vindos novamente ao canal Saída de Emergência, sobrevivencialistas. Um grande abraço.